Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed, Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Voltamos com a mesa de debates ao vivo aqui pela TV Juiz de Fora e nós vamos falar agora sobre os desafios de superar o luto. Uma pesquisa recente afirma que 68% dos brasileiros não estão prontos para lidar com a morte. Se você faz parte dessa estatística, a gente vai te ajudar a entender de onde vem esse medo e como tentar superar este momento de uma maneira menos traumática. Ana, como que as pessoas podem passar por esse momento de luto? Pois é, a nossa cultura ocidental, ela não prepara para a morte, para a perda, né? Ela prepara para ganhar o tempo todo. Então, as crianças já deveriam ter um animalzinho que morre, que você vai ajudar ele a enterrar, vai ajudar ele a chorar em cima daquilo, porque ele vai perder vestibular, ele vai perder namorada, ele vai ter várias perdas. Segundo o IBGE, as perdas mais dolorosas atualmente, assim que existem, a primeira é a perda de um filho, né? Você morre junto praticamente, emocionalmente falando. A segunda é a notícia da própria morte. Você fica tão impotente diante daquilo que você se desequilibra totalmente. E a terceira é a perda de um relacionamento, né? Porque o homem e a mulher é vida e morte, né? Ali eles vão procriar. A partir do momento que aquela procriação inconscientemente acaba, aí você quer morrer ou quer matar. Então, essas mortes passionais, por perda de relacionamento, estão totalmente ligadas a esse inconsciente coletivo lá de trás, né? Se eu não vou procriar mais, aquele objeto de prazer não existe mais, então eu vou matar, vou morrer. Esse é o grande perigo, né? E, para lidar com isso, as áreas da psicologia que trabalham com isso diretamente é a terapia transpessoal, a tanatologia, Thanatos, morte, psicologia da morte, e a psico-oncologia, que atualmente está trabalhando muito em cima disso. E a gente trabalha em cima de 5 fases, e essas 5 fases, elas foram colocadas através de um modelo de uma psiquiatra suíça, Elisabeth Kübler-Ross, em 1926. Então, a gente usa isso para tudo. Essas 5 fases são: primeiro, a negação; segundo, a raiva; terceiro, a negociação; quarto, a depressão; e quinto, a aceitação. Ou seja, se eu recebo a notícia de uma perda muito significativa, eu vou negar. Por quê? Porque eu sou possessiva. O ser humano é possessivo. Eu não posso ficar sem aquele objeto de amor. Eu não posso sofrer. Então eu nego. Não pode ser. Né? Ou a própria existência. Eu não posso ser extinta de repente do nada. Então, no primeiro momento eu nego. Vou em vários médicos, né? Procuro várias coisas. E a partir dali, que eu vejo que não tem jeito, aí eu fico com muita raiva. E essa raiva, como que eu tenho que lidar? Eu tenho que aprender a lidar com a frustração. Ou seja, eu não posso mais ter aquilo ali, ou a minha vida, ou a vida do outro, né? Então, eu tenho que canalizar essa raiva de algum modo. Como que eu vou canalizar? A terceira fase, que é muito normal, todos passam por ela, todas as fases de qualquer tipo de perda, é a negociação. Eu vou negociar, ou seja, eu vou esperar o milagre. Aí eu vou dar minha vida em troca da vida do meu filho. Não, ele não pode morrer. Eu vou dar 30 anos da minha vida pela dele. Eu vou no lugar dele. Por que eu não vou no lugar dele? Aí eu entro em revolta com a minha espiritualidade, porque espiritualidade não significa religiosidade. Espiritualidade significa algo que está acima de mim, algo que me transcende, né? Então eu vou negociar com esse poder superior. Cada um vai para a sua religião e, se não tem, vai buscar uma para transcender. Aí eu vou fazer uma negociação, esperar esse milagre, que não vai acontecer. Aí eu vou cair em depressão. Depressão é raiva, culpa, melancolia, desesperança. E vou me isolar, né? Então, nesse isolamento, eu vou querer morrer junto. Só que você vai ter que se redescobrir, né? PNL ajuda muito nesse momento também, né? Todos deviam buscar isso. Porque nesse momento você vai trabalhar a sua inteligência emocional. Quem sou eu? Não suporto mais nada. Eu vou passar a não suportar nada. Não vou ter paciência para nada. Não vou querer ver ninguém, falar com ninguém. Eu vou me negar a comer. Como que eu vou comer? Meu filho está onde agora? Ele está comendo? Ele está com frio? Como que é isso?
né? Daqui a pouco eu não vou estar mais aqui, como que é? Então, é muita angústia que a pessoa passa. Isso deve ser respeitado. Se alguém está lá fechado, respeitado e observado, porque essa pessoa tem que medicar. Tem pessoas que não conseguem sair desse processo rápido. Ana, essa questão... Mas a última fase, só para fechar o pensamento, a última fase é a aceitação. Quando você vê que não tem jeito, chegou no fundo do poço, não vai voltar, a pessoa não vai voltar, minha namorada não volta, meu filho não volta, eu vou embora e não volto, aí eu aceito. Aí eu aceito, e para eu aceitar e me render, eu tenho que não me culpar, eu tenho que me adaptar à nova rotina e tenho que trabalhar a minha inteligência emocional, né? Cuidar das minhas emoções, me redescobrir, me reinventar. Pois não. Bem, uma coisa você está falando, a questão da perda, que o judeu faz uma coisa terrível, que é para a Páscoa, que é pegar um carneirinho pequeno e aí a criança brinca e depois eles vão matar o carneirinho para comemorar a Páscoa. Então ele vai ensinar para a criança a dor da perda para poder superar. Mas muitas vezes a cultura popular ensina isso, né? Famílias do Nordeste que de repente tem seca, vai morrendo uma criança, morre outra, vai criando uma couraça que começa a falar assim, não, foi Deus que quis, né? E aí é uma forma de negociar lá diretamente, porque essa perda já é normal. Mas sempre se estrutura numa narrativa. Como é que a pessoa cria essa sua narrativa? A gente vê isso durante, por exemplo, um velório. Não é? A pessoa chega lá, está chorando, aí de repente ela para um pouquinho, senta, chega um conhecido, ela conta a história, chora mais um pouquinho. À medida que ela vai contando, ela vai aceitando essas coisas, não é? Mas nós temos não só a morte, você colocou aí vários parâmetros, que é a perda, né? O ser humano que está perdendo. Hoje, por exemplo, nós devemos ter um monte de gente precisando de uma ajuda por esse processo, porque investiu na campanha, acreditou que ia conseguir, né? Você vê no finalzinho a pessoa estava com 0,1, mas estava orando para Deus, falando, não, Deus vai me ajudar, Deus vai fazer um milagre. A pessoa está sempre procurando milagre. Como é que entra esse processo individual, quer dizer, cada um procura o seu apoio, mesmo mais ateu, quando chega na hora da prova ele leva uma opção de santinho, esparrama lá para coisa, para ver se o santinho ajuda lá no concurso, né? Como é que a pessoa vai entender isso de uma forma mais direta? Pois é, você começou falando da parte cultural, né? Então, o cultural, ele é fundamental, de acordo com como a pessoa é criada, né? Se ela é criada de uma forma mais oriental, tipo, na hora de um velório, né, ela vai estar feliz, poxa, que bom, se libertou desse corpo doente, né? E foi dar uma continuidade num plano maior, ou em outro plano. Outra pessoa já vira e fala, eu devolvi para Deus, aqui estava emprestado para mim, eu devolvi para o plano superior, né? E a outra fala assim, virou pó. Acabou, eu não vou sobreviver a isso, eu também vou virar pó, e entra em desespero. Ou seja, essa é a forma como ela veio culturalmente sendo desenvolvida através desse processo, né? Como você disse, a pessoa precisa viver esse luto, ela precisa passar por essas fases. Se você perceber que ela parou numa fase dessa, ela está precisando de ajuda, né? Então você tem que estar do lado dela, respeitando o processo dela, porque não adianta você contestar. Numa hora dessa, inclusive a psico-oncologia trabalha muito isso. O paciente chega e fala, estou morrendo e não tem jeito, eu sei que eu vou morrer, mas eu não quero, eu não aceito. Então ela está na fase da negação ainda, né? E você ali vai trabalhando até ela chegar na aceitação. E é interessante, porque tem umas que se preparam de tal forma que elas vão, assim, serenas para aquele momento, né? Sente menos dor, consola os parentes. Então, hoje a psicologia, ela trabalha em cima da aceitação da morte, tanto própria quanto de um parente próximo doloroso, de uma forma dolorosa, né? Mas o que é fundamental? O fundamental é não deixar que a pessoa se auto-sabote e não deixar que a pessoa carregue a culpa da própria morte, a culpa da morte do outro, porque a culpa não deixa a pessoa elaborar essas fases e chegar na aceitação. A culpa faz a pessoa estagnar e ficar ali sofrendo. Aquele filho que cuidou daquela mãe com muito carinho, nesse momento da perda, ele vai estar sereno.
Agora o filho que fala, não vou lá não. Não, eu não vou ajudar financeiramente não. Aí o remorso, né? Esse chora e sofre, vai adquirir até um câncer por culpa. Porque a trajetória do mito é vida, paixão, morte, lamento e ressurreição. Isso. Então, para você ressurgir, você precisa do lamento. Lamento é o choro, é o desespero, é o grito. Naquele momento que você chora na cama, que é lugar quente, você vai repensar, porque é o momento do desabafo. Você falou uma coisa fundamental. É muito importante que a pessoa chore, que a pessoa elabore, que a pessoa veja aquilo ser enterrado lá fora e dentro dela. Né? Uma vez eu atendi uma senhora super espiritualizada, consolou todo mundo, providenciou tudo. Depois caiu na depressão profunda e não estava aceitando isso, porque ela cuidou daquela pessoa. Ela falou, eu sou altamente espiritualizada, não acredito em morte, acredito em vida pós-morte. Como que eu estou assim? Eu falei, porque você não chorou. Vai lá no túmulo, conversa com essa mãe, chora bastante, elabora o seu luto, para você se ressurgir daí com aceitação. É a importância de participar dos rituais, né? Porque algumas pessoas hoje em dia preferem não ir no velório ou ver a pessoa querida sendo enterrada, mas ela precisa disso, né? Olha, depois no outro Pra bloco aceitar. a gente vai falar sobre perda em relação a educar os filhos, porque está totalmente ligado a isso. Falando nisso, eu vou chamar o intervalo e a gente volta daqui a pouco. Os pais não levam os filhos no velório. Tem que levar. Voltamos com a mesa de debates ao vivo aqui pela TV Juiz de Fora. Ana, como eu estava falando no outro bloco, a importância das pessoas participarem desses rituais, despedir das pessoas que partiram, né? Exatamente, a pessoa tem que viver isso. Agora eu queria enfatizar o seguinte, as perdas estão no nosso dia a dia o tempo inteiro. Quando você fala assim, estou aqui perdendo tempo. Tempo é desejo. Se eu desejo estar aqui, eu não estou perdendo nada, né? Você perdeu, não sei. Não, eu quis. Consciente ou inconscientemente, eu quis. Mas eu queria enfatizar muito, porque o amor exigente, ele tem uma frase que me marca e que eu levo isso para o meu dia a dia. O seu amor sem exigência me humilha. Falando dos pais em relação a filhos ou relacionamento. A tua exigência sem amor me revolta. Tá nem aí para mim, né? O teu amor exigente me engrandece. Ou seja, a pessoa não pode ser, diante da perda, nem passiva e nem agressiva. Ela tem que ser assertiva. Né? Então, os pais, para lidar com o vício da internet, para lidar com o vício da droga, ela tem que trabalhar em cima disso. Né? Se eu exigir demais, eu vou humilhar a pessoa, ela não vai sair daquele comportamento. Né? Ele não vai aceitar aquela perda daquele objeto de prazer. Se eu não ligar, ela vai ficar revoltada e vai piorar a situação. Agora, se eu for firme, falar um não tranquilo e firme, eu estou engrandecendo a pessoa, o filho, né? Mas tem uma coisa que até o Aristóteles, na arte retórica, quando ele vai falar sobre o jovem, né? Que ele fala sobre o velho, que o velho não tem mais futuro. E que o jovem tem muito futuro e pouca experiência, né? Isso vai invertendo. O que a gente sente agora, nós vimos um índice muito grande de suicídio. Olha, a que você vai atribuir esse processo da pessoa querer perder? Quer dizer, a Neuza aqui está falando que não quer morrer de jeito nenhum. Os neuróticos anônimos... Não vai nem amarrada. Né? Olha, os neuróticos anônimos, eu aprendi muito com eles, porque eles falam que a depressão é uma pirraça emocional, né? Eu não estou conseguindo o que eu quero, eu já barganhei aquilo com o meu poder superior, não consegui, então eu guardo a minha raiva e me isolo. O auge da pirraça, não é a criança vomitar ali? O auge da pirraça no adulto é o suicídio. Se eu tentei tudo e não consegui, então eu vou tirar a minha vida. Só que tem muito adolescente que faz isso, não para morrer, mas é o auge da pirraça dele, e ele acaba indo a óbito, né? Às vezes ele quer chamar a atenção de ódio, de raiva, ele tem ataque de ira, de revolta. Ele não quer morrer, ele está fazendo pirraça. Inclusive a gente teve agora no Setembro Amarelo, né? Eu estava lendo um artigo que falava que a maior parte dos suicidas é comprovado isso pela forma, depois como vai estudar ali o cadáver, a expressão, eles se arrependem.
Todos. Quem se enforca, por exemplo, se arrepende, porque percebe ali a forma como lutou para não, na hora que estava acontecendo o grande momento, né? Então, será que é bom ou ruim? Mas por esse estudo, percebe que a experiência na hora de morrer não é muito boa. Por isso, se arrepende. Também a pessoa que olha só, alguém, se né, você pela não situação, ensina seus filhos, desde pequenininho, a aceitar perda, porque os pais passaram por muitas dificuldades, então não querem que os filhos passem pelas mesmas, né? E começam a facilitar demais a vida desse filho. Não ensina ele a viver uma frustração que é sinônimo de perda. Né? Não deixa ele quietinho, senão ele vai começar a ficar nervoso. Ele tem que ficar nervoso para aceitar aquele não. Se ele não suporta a frustração, o dia que a vida frustrar, ele não vai conseguir elaborar isso e vai entrar nesse processo de revolta e de pirraça emocional. É passar por todas aquelas fases, né? Todas Negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. Né? Há uma coisa importante, pediatra dos meus filhos, tem muito tempo, doutor Renato Louros, saudosa memória, ele ensinava, quando a gente era pai de primeira viagem, tudo isso, quando a criança começar a fazer birra, não tenta não, pega, joga em cima do sofá assim e vai embora. Ela leva um susto e volta, quer dizer, então ela aprende a negociar de uma outra forma. Hoje, se fizer isso, jogou a criança no sofá, a câmera está lá, próxima, mata. Pois os pais não precisam julgar a criança, né? Digo assim. Não, mas o que ele dizia assim. Nem não fazer nada e nem ficar irritado. Assertivo, tranquilo e firme. A criança vai ler a expressão, né, Cristina? Ela vai saber que aquilo é sério, porque ela percebe quando o pai está jogando, quando ele está manipulando, quando ele está tentando negociar com a criança. Agora, quando ele está decidido e firme, a criança sabe. É o que eu falei. Se você não frustrar o seu filho, ele vai ser um adulto frustrado, que vai chutar, que não vai aceitar perder namoro, que não vai aceitar perder vestibular, que vai se deprimir o tempo inteiro, que vai se revoltar o tempo inteiro e vai fazer pirraça emocional, que pode chegar até a pensar no próprio autoextermínio. Ô, Ana, quando a gente vai a um velório, a gente não sabe o que dizer. Não fala nada. A presença você já e a expressão... essa sensação? Você não sabe o que dizer para a pessoa que está sofrendo aquela perda, porque você sabe o tamanho da perda, qual Você é, não né? precisa falar. Você Olha, só que coisa fica do difícil. lado e sentindo aquilo da sua forma. Né? Uma Só a coisa sua... difícil de você consolar alguém numa hora tão séria assim. Como que um psicólogo, dentro de um hospital, né, com paciente terminal, vai agir? Ele não vai agir, ele vai agir no silêncio, como disse o Cristiano. Às vezes, não falando nada, você está fazendo muita coisa. Só a expressão e a energia que ele está passando ali, ele já vai ajudar a pessoa a sair de um buraco. Às vezes é melhor do que falar frases feitas, porque o outro vai ficar até com raiva. Dependendo da frase. Não é hora, às vezes, de você ouvir certas coisas, né? Mas também não é hora de você não ouvir uma palavra de apoio. Que palavra é essa de apoio milagrosa que você pode chegar e oferecer e a pessoa se sentir acolhida? Às vezes sua um abraço. Só. A forma como a gente, né, está ali presente faz toda a diferença, né? Você estava falando das 5 fases, né? Aceitação, eu costumo dizer assim, aceitação é poder. É poder. Né? E tudo que resiste, persiste. Então, um dos grandes desafios da gente lidar com perdas é justamente quebrar essa resistência, né? do que foi, do que já se foi, e você aceitar aquilo, né? Quais são as formas que... Eu estou aqui meio debatedor agora, perguntando, mas eu fiquei curioso. Quais são as formas de aceitação que dentro do seu trabalho você faz? Pois é, a primeira coisa que eu faço é trabalhar as culpas, porque toda perda traz muita culpa. Né? Poxa, não fiz, não cumprimentei, não beijei, não dei bom dia, não fui lá, aquele dia eu não atendi o telefone. Primeira coisa, trabalhar as culpas, porque as culpas provocam a autossabotagem. A segunda coisa, porque eu olhei até na minha colinha aqui, adaptação à nova rotina. Você tem que começar a ajudar a pessoa a criar novas rotinas. Né? Como é que é a sua vida? Eu vivi em função dessa pessoa. E você, a sua pessoa, você? O que você gosta? Não sei, eu gostava de ficar com... Não, você, seu mundo. Porque se eu não estou bem sozinha, eu estou em péssima companhia, né? Eu tenho que ficar em boa companhia, que sou eu mesmo. Ana, as pessoas não costumam falar sobre morte no cotidiano. E acabam que elas têm que lidar com o luto em momentos que a pessoa está iminentes assim, de morrer, a pessoa está doente, ou um parente querido faleceu, aí sim ela vai lidar com a questão da morte.
Então é importante a gente vindo discutir sobre a morte desde há mais tempo, né? Agora, só para terminar a pergunta anterior, a última etapa, são 3 etapas: trabalhar a culpa, reinventar a nova rotina e, por último, a inteligência emocional, ou até o PNL, né? Você cuidar das próprias emoções, se conhecer. Porque uma pessoa que entra nesse desespero, ela não se conhece. Por isso a sua pergunta é pertinente nesse momento, quando diz que eu tenho que falar sobre perda desde o meu nascimento, desde o nascimento do meu filho, o tempo inteiro. Mãe, perdi a nota. Perdeu sim. Estou sofrendo. Sofre. Você não estudou. O problema é seu, não é meu. Aí é a culpa, né? Mas como é que você o problema é seu, não é meu. Mas como é que você lida com essa linguagem com uma criança pequena sobre perdas de vida? O que você diz para uma criança pequena? A realidade na forma dela. Né? Na forma dela, né? Então ela vai falar: nossa, minha mãe morreu, tia. Falei: morreu sim. Minha mãe foi para o céu? Ah, sim. Ou seja, ela foi para um outro lugar. E deve ser um lugar muito bonito, ou um bom lugar. Mas se não for, vamos pedir por ela, né? Vamos encarar isso de forma natural, verdadeira. Agora, mentir, omitir, esconder é a pior coisa. E pensar assim que tudo tem seus dois lados, né? Tem ganhos que são positivos, nem toda perda é negativa. Muito bom. Tem ganhos que são positivos, mas tem seu lado negativo. Assim como as perdas, então que eu vejo, a fatia, por mais fina que seja de um bolo, ela sempre tem 2 lados. E aí uma das coisas que é importante ajudar a pessoa a perceber é o outro lado da perda. Exatamente. O que você ganhou com essa perda? Porque sempre se abre uma porta quando se fecha a outra. Se ganha algo quando se perde. E a pessoa tem culpa até nisso, né? Nossa, eu vou gostar de ter perdido aquele idoso de 98 anos que estava com Alzheimer, fazendo a família inteira sofrer. Qual foi o ganho para aquela pessoa? Qual foi o ganho para a família inteira? Daquela libertação. Agora, essa libertação, o programa está chegando ao fim. Culpa, que né? pena. Aquele negócio, você ficou livre. Nossa, graças a Deus que morreu. Quer dizer, é aí que vem a culpa. Bom, vamos deixar chamar comercial, senão a gente não para. Não, o programa está chegando ao fim, infelizmente. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês, os debatedores e nossos convidados. O programa hoje foi muito bom e convido a voltar em outras oportunidades. Muito obrigado. Também gostaria de agradecer a sua companhia e te convido para nos encontrarmos novamente amanhã às 11 horas da manhã, ao vivo, aqui pela TV Juiz de Fora. Tem a reprise do nosso programa hoje, às 18 horas, e você também pode conferir essas e outras edições do nosso programa a qualquer momento no nosso canal no YouTube. É só procurar por TV Juiz de Fora ou no aplicativo Diário Regional JF. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.